Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. Hoje estarei entrevistando Priscila Sá, proprietária, dona de uma hold de educação. Seja bem-vinda. Obrigada, Rita, lisonjeada por estar aqui com seu público. E eu costumo dizer na minha vida que nada é coincidência. Até para chegar aqui foi aquela coisa linda de trânsito e conseguimos, porque eu tenho certeza que é deucidência na nossa vida. Então, tenho certeza que hoje o que cada um vai escutar é porque realmente precisa de uma resposta. E por meio da minha história, da minha vida, eu quero contribuir na vida do próximo. Que bênção! E claro, como a Priscila topou o desafio, vamos começar com a pergunta mais importante que todos vocês gostam de ouvir. Como tudo começou? Quem é Priscila Sá? De onde ela veio? Nasceu em berço de ouro, Priscila? Era ouro maravilhoso. Inxalá. Bom, eu sou direto de Mauá City. Mauá City, Mauá, uma cidadezinha do ABC paulista. E eu fui criada com os meus 4 irmãos, mais meu pai e minha mãe, em um quartinho. Então, aonde existia ratos, aonde a gente teve vivemos em uma vulnerabilidade muito grande. E ali naquele lugar, eu olhava aquele cenário e eu conseguia fechar os meus olhos e projetar, visualizar aonde eu queria chegar um dia. Mas o meu chegar um dia não era algo tão grande como aonde Deus me trouxe hoje. Era algo de eu ter uma casa, eu visualizava uma família muito grande, eu já queria ter muitos filhos. E eu já começo aqui falando que eu tenho 5 filhos, 5 lindos filhos maravilhosos que Deus me deu. E eu ali dentro daquele lugar, eu sempre imaginei que um dia eu ia poder ajudar crianças que passava o mesmo problema que eu passava. Então, meu pai já teve problema com alcoolismo e agressões, e uma das coisas que eu via muito e eu precisava acreditar que aquilo um dia iria mudar aquele cenário. Porque, poxa, meu pai, meu herói, eu amava, minha mãe, e vendo toda aquela dificuldade familiar, problema financeiro, eu comia muito pé de frango, fui criada com pé de frango, por necessidade, hoje eu como por opção, porque eu amo pé de Um ótimo colágeno. Eu amo. Então, eu estava vendo, porque eu estava vendo que eu já estava sendo preparada no pé de frango para o tamanho do cabelo, das unhas. Quem é que acredita que esta mulher tem 5 filhos? 5 filhos. E a gente viveu uma vida muito simples. E eu sempre acreditei que meu pai é da onde tudo vai iniciar, porque eu sempre acreditei que meu pai iria mudar a vida dele, que ele poderia ser um servo de Deus, e realmente aconteceu. Ele hoje é um servo de Deus maravilhoso, ele entrega a palavra, é pastor e abençoa a vida de muitas pessoas, né? Fala dos erros que ele teve lá atrás e que a glória da segunda casa ela sempre vai ser maior do que a primeira. E isso veio comigo na minha vida. Então, isso fez quem é a Priscila de hoje. Eu ser essa Priscila de hoje. Eu ser a Priscila que precisava... Eu falo que tem 3 coisas que eu aprendi na minha infância. A primeira é criar uma projeção. Então, hoje é onde a gente chegou com o nosso negócio. Eu precisava criar uma projeção e uma visualização daquilo para materializar. Então, era algo dentro de mim já. E a segunda coisa seria, eu teria que reprogramar, né? O meu compromisso cognitivo prematuro é uma palavra grande, mas eu precisava ter uma reprogramação das minhas crenças, dos padrões que eu tinha, né? Padrões, repetição de padrões. E aí eu precisava tirar aquilo de mim
porque é algo que eu tinha de aceitação do dinheiro. Será que se eu for uma pessoa também, ao mesmo tempo que eu queria ser muito próspera, ajudar muitas pessoas, eu pensava, será que se eu for muito próspera, eu vou me afastar da espiritualidade? Então tinha isso, eu precisei trabalhar. E a terceira é a que eu mais faço hoje, todos os dias, que eu ajudo milhares de pessoas, é com a declaração de fé, que a gente pode também ir passando ela um pouquinho aqui. Que bênção, hein? E quais foram os desafios nesse período? Bom, eu comecei a trabalhar muito nova, então fui cabeleireira, já era empreendedora, meu pai me ensinou a profissão, tive meu salãozinho, conheci meu marido dentro do salão, e meu marido ele sempre trabalhou na área da educação, então hoje já faz mais de 30 anos que ele trabalha na área da educação, eu sou 20 anos que eu trabalho, porque ele que me ensinou a trabalhar com a educação, e eu saí de dentro de um salão, eu não sabia falar, então ele foi me ensinando, e a partir do momento que eu e ele, a gente se encontrou, porque na verdade eu estava fazendo uma oração um dia antes, e eu falei assim, Senhor, manda uma pessoa na minha vida que vai querer ser pai de todos os filhos que eu quero ter, que vai te servir e que vai realmente não colocar o coração no dinheiro, porque eu tinha certeza que o Senhor ia me abençoar grandemente, era uma promessa, sabe? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu tinha essa certeza no meu coração. Eu falei assim, então manda a pessoa que o Senhor quer na minha vida. E no outro dia apareceu meu marido, só que ele veio, ele veio na verdade, tinha acabado de sair de uma clínica de recuperação. Aí eu falei, pegadinha de Deus comigo. Passei com meu pai, aí meu pai se recupera na vida. Eu falei, eu tenho que quebrar essa maldição hereditária, que é isso, não vai ficar na minha vida. E quando Deus me mostra que era ele, falou, é ele e vai ser ele que vai crescer, vocês vão crescer juntos, vão abençoar muitas vidas. E eu resolvi obedecer. Eu falei, então tá bom, eu era visagista, acabou de sair da clínica de recuperação. Falei, deixa eu dar uma geral aqui na pessoa. E até brinco. Ele fala, olha, vai começar a me zoar. Eu falei, não foi amor à primeira vista, mas esse amor hoje que nós temos foi o amor construído. Então foi hoje eu falo que aí eu deixei ele do meu jeito, hoje eu tenho meu príncipe encantado que eu amo, já estamos casados com 5 filhos, mas parece que a gente tem gente que olha, acha que a gente nem tem filho da forma que a gente se trata. Então tivemos foram altos e baixos, mas uma das coisas que eu gosto de mostrar para os casais é que nada destrói um casal sonhador. Nada destrói. Então, quando a gente se uniu, ele viu que eu queria, era o meu sonho cuidar de crianças que passaram, que eu passei, de não ter oportunidades que eu não pude ter, e ele também ele tinha isso no coração de sempre semear na vida do próximo, e até mesmo porque ele passou num momento de vícios com as drogas e ele recomeçou a vida, então ele queria servir. E quando Deus une essas duas pessoas, eu vou te falar que acontece esse elo, que aí quando depois vê as dificuldades, foi o que fez a gente permanecer. Então, aí ele me ensinou a trabalhar, a dar palestras, e a gente, na época, a gente montou uma escola para jovens em São Bernardo do Campo. A gente começou assim do zero, não tinha muito dinheiro. Como que você vai fazer algo sem dinheiro? Como você vai ter um negócio sem dinheiro? As pessoas me perguntam até hoje, eu dou mentoria,
E aí fala, Priscila, mas como eu não tenho dinheiro para começar um negócio? Eu falo, gente, se você achar que você precisa ter para ser, já não começa. Porque assim, ó, qualquer pessoa pode iniciar de alguma forma. Dá para iniciar com o que você tem. E ali a gente iniciou sem ter mesmo, sabe? Mas foi algo que Deus foi trabalhando a forma hoje que nós temos um negócio grande no Brasil todo, nós temos uma hold na área da educação, nós temos o SET bilíngue, que é Centro Educacional Tecnológico Bilíngue, e hoje a gente pode ajudar tantos jovens, quantas vidas são transformadas, mas eu estou dando essa pincelada da onde começou, né? Porque muitas pessoas ficam esperando muito para poder começar um negócio. Esses dias eu atendi uma moça, que eu vou falar uma coisa do coração para você. Eu estou há mais de 20 anos na área da educação, o Senhor tem nos abençoado muito grandemente. E uma das coisas que eu falei, Senhor, eu não quero parar de te servir, eu não quero parar de semear na vida do próximo. E há mais de 4 anos eu faço mentoria, eu dou de presente. A mentoria todos os dias eu dou para uma pessoa. Então eu atendo pessoas todos os dias, gratuito, porque é algo que Deus colocou no meu coração. E se eu não faço isso, eu me sinto até mal, porque eu falo, o amor de Jesus constrange a gente. Olha de onde eu vim, uma vida toda perdida e o que o Senhor fez. E eu estava atendendo uma moça que ela perdeu tudo, tudo que ela tinha, o dinheirinho dela, ela tinha montado uma loja. Ela falou, Priscila, eu perdi tudo. E eu falei, não, você não perdeu. Quando qualquer mal que roubou aquilo que Deus te deu, ele pode roubar aquilo que Deus te deu, mas ele não rouba a presença de Deus dentro de você. Então, isso é tudo, a presença de Deus dentro de você. E ele vai te ajudar a construir de novo. E aí, o Senhor, ele vai colocando na minha mente, quando eu faço a mentoria, como se fosse, sabe, vários, assim, como que eu posso falar para você, stickerzinho, sabe? Falando, ó, primeiro passo é assim, segundo passo. Então, todo aquele processo. Todo o processo que vai ser na vida daquela pessoa. Então, eu tenho certeza que não vem de mim. Eu tenho certeza que a minha mentoria, ela vem de Deus. Que o Senhor revela o que é para aquela pessoa fazer. E ali, ela falou assim, porque eu tenho o sonho de abrir... ela, na verdade, ela falou assim, eu tenho um sonho de abrir um buffet, mas eu preciso ter 1 milhão. Eu fui ver para abrir um buffet. Eu falei, não, a gente vai começar assim. Nós vamos fazer white label, vamos fazer dessa forma. E eu vou te ensinar como você vai trazer todas as pessoas, só que você vai fazer um buffet itinerante. E eu vou te explicar agora como você vai fazer sem o dinheiro. E eu comecei a explicar, ela começou a chorar, porque ela viu que era possível. Então, realmente, eu sei que eu passei toda aquela dor. Você falou, Priscila, qual foi o seu maior desafio, né? Do que aconteceu para você chegar aqui? Eu sei que eu passei toda aquela dor, mas eu sabia que eu não poderia fugir daquela dor. A gente tem uma diferença de fugir e refugiar. Então, assim, ao invés de fugir daquilo de falar, não, isso é maior que eu, ou maior que meu Deus, eu falei, eu vou me refugiar em Deus. Porque eu sei que eu tenho um lugar para descansar. Eu sei que descansar, entre aspas, porque aí a gente não pode ser passivo, certo? A gente ter paciência do Senhor entregar na hora certa e não passividade, né? Mas eu sabia, se as pessoas falam para mim assim, o que te moveu? Eu falei, eu sabia que o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não sabia a forma que iria ser, eu só sabia que eu precisava plantar, continuar plantando. Eu não tô vendo nada nascer, Priscila, eu não tô vendo nada acontecer. Parecia que, sabe, a fornalha ela ia aquecendo mais e mais. Daqui a pouco o nome estava sujo, daqui a pouco desligou a luz, daqui a pouco não tinha dinheiro para pagar a escola das crianças, daqui a pouco eu vou chorar. Porque Deus é muito lindo. E quanto eu puder passar isso para o mundo todo, quanto eu puder chegar e falar assim para as pessoas, sabe,
confia, acredita, se o teu coração, você entendeu a real missão do seu trabalho de abençoar a vida do próximo, acredita, porque todo mal que você passar, tudo que você passar de dificuldade é só para te preparar para algo muito maior do que Deus vai te dar na sua vida. Isso é muito verdade, porque muitas pessoas hoje procuram a igreja, que é o que eu vejo, sendo bem realista com você, muitas pessoas hoje procuram a igreja para ouvir palavras de motivação. Mas viver com Deus não é só viver maravilhas. Viver com Ele é ser testada todos os dias. Será que você me ama de verdade ou você está comigo por interesse? Será que você está disposta a passar pelo vale para estar comigo? E é aí que vem as dificuldades, a sua superação. Eu também tenho uma história, mas eu acredito que tudo que você passou, talvez uma semana desligou a luz, outra semana faltou isso, outra semana faltou aquilo, é um teste. É igual a história de Jó. Uou. O inimigo foi lá com Deus e falou: será mesmo que ele te ama tanto? Tira isso. Será mesmo? E vai testando. E Jó se manteve ali firme, no amor de Deus. E eu sempre falo isso para as pessoas. E quando você fala de sonhos, eu acredito que quando você já tem esse sonho dentro de você, porque foi Deus que colocou. Então, se Ele colocou, coloca Ele na frente, chama Ele para ser seu sócio. Sem dúvidas, Ele vai te dar as maneiras de você conseguir. Por exemplo, essa moça, você deu uma mentoria de graça para ela, onde você está dando direcionamento, tenho certeza que através de Deus, para a vida dela, para realizar o sonho que Deus colocou no coração dela. E eu acredito que é isso, como fala na Bíblia. Tem muitas pessoas que às vezes querem ser só, mas ninguém cresce só. Não. A gente precisa de pessoas. Porque às vezes aquela pessoa pode te ajudar. E você falou uma coisa que é muito verdade. Eu não acredito no evangelho triunfalista. Tudo, né? Mil maravilhas. Eu acredito sim que todo mal vai vir para o bem. Que vai acontecer algumas coisas para você ser forjado, porque Deus ele só prova quem ele ama. Se você vê lá, tá em Salmos isso, ele só vai provar quem ele ama. Se não me engano é Salmos 11 ou 3. Ele só vai provar quem ele ama. E eu entendi isso, que quando a gente precisa estar bem em equilíbrio em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Então hoje vem do cenário aonde que eu cheguei e lógico, onde eu quero chegar. E da onde que eu saí, eu sei que tudo é sobre a intenção. A gente estava conversando aqui até antes, né? Aonde está o seu coração, estará o seu tesouro. E eu falo muito sobre o empreendedorismo e hoje eu ajudo muitos, mas são muitos mesmo. A Karina, que está comigo todos os dias, eu mando os vídeos, porque as pessoas fazem um videozinho e eu mando para ela, porque a gente vai guardando esses vídeos. E ela chora. Todos os dias ela recebe um vídeo e ela chora, porque são pessoas que, exemplo, pessoas que não sabem o que fazer, que começaram a dever demais, e aí virou uma bola de neve, e daqui a pouco o senhor vai e me mostra para a pessoa: calma, primeiro paga isso, faz assim, calma, faz isso dessa forma. Então, são várias mentorias que o senhor traz e que eu vou falar sobre o empreendedorismo. Na verdade, não é o empreendedorismo, é só uma desculpa. Na verdade, é para trazer um despertar espiritual, familiar, porque o sucesso, né, no trabalho, o fracasso no lar, né, não compensa esse sucesso no trabalho. Ou ao contrário, né? O sucesso no trabalho não compensa um fracasso no lar. Acho que fica melhor. Não compensa. Então, nós temos que ter as prioridades. Priscila, por que você fala com essa propriedade? Porque eu fui essa pessoa que coloquei minha família por último, que eu coloquei Deus por último. A gente só aprende quando a gente vivencia aquilo. Então, eu fui uma mulher que
ao invés de eu ter as minhas prioridades, que é Deus, família e negócios, eu tinha inversão de valores. E era negócios, business woman, negócios, né, workaholic, e aquela pessoa que trabalha, tanto que eu perdi bebê trabalhando muito. Eu perdi 2 bebês. E era algo que Deus queria falar comigo ali. Foi muito difícil para mim, porque eu entrei num estado de depressão, uma pessoa que sempre trabalha muito para não passar por isso, mas foi 2 bebês em seguida, e eu tive que ter um choque para eu entender, tá tudo desorganizado na sua vida. Coloca Deus, a espiritualidade, eu não estou falando de religião, vamos ser maduros. Eu estou falando o que você acredita, independente de religião, coloca o espiritual em primeiro lugar, e aí você coloca a sua família, e aí você coloca o trabalho, e assim as coisas vão dar certo. E trazendo sobre essa parte do empreendedorismo, que eu acredito muito, é que quando as pessoas elas entendem que ela tem uma missão no empreendedorismo, ela vai ligando toda a roda da vida dela, porque aí ela não fica correndo atrás do dinheiro. Muitas pessoas chegam para mim nas mentorias correndo atrás do dinheiro, a corrida dos ratos, e eu vejo, porque eu passei por isso, eu fui esta pessoa que corria atrás do dinheiro, e o dinheiro corria de mim, e eu não sabia, era tudo tão pesado. E quando eu entendi que a gente precisa estar em movimento, que servir é recompensa, que quando você começa a semear na vida do próximo, as bênçãos vão acontecendo naturalmente na sua vida. Eu falo assim que se eu fizer uma pergunta, 99,9% vai responder a mesma coisa. Se eu falar assim, por trás do CNPJ existe Um CPF? Um CPF, porque o mundo fala que existe um CPF. E aí, agora eu vou trazer algo diferente para vocês. Por trás de um CNPJ existe a razão social? Como assim? Lógico, e é óbvio. Só que aí eu quero que você entenda qual é a razão que você trabalha pela sociedade. Isso é a razão social. Você para de colocar existe existe o CPF. Você para de colocar o CPF e aí você entende que realmente é a razão social. Qual é a razão que eu trabalho pela sociedade? Você começa a enxergar o que eu posso fazer para o próximo. E a pessoa que entrar na visão de montar um negócio por trás do negócio, a falácia, sempre existe um CPF. Eu vou te falar, não dá certo. Não dá certo. Mas agora, se você colocar qual é a sua missão, por isso que eu falo, nós somos missionários disfarçados de empresários. Que bênção, hein? Pessoal, a gente vai para o comercial e já já voltamos com mais Priscila Sá. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar.
E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais Priscila Sá. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que quando ela falou que ela era mãe de 5 filhos, você fica se perguntando, como você consegue? Tô mentindo? Então fala pra gente, Priscila, como é ser mãe de 5 filhos? Bom, eu sempre, como eu falei aqui, eu sempre projetei isso na minha vida, que eu ia ser aquela mulher que sai do carro, mesmo que eu não tinha O condição carro pra tem que isso. ser de 7 lugares, né, gente? Eu não tinha condição para isso, mas eu já sonhava. Gente, eu tava andando num casinho, eu tenho um vídeo, eu andando num casinho, eu fazendo assim, eu tô na minha Porsche, brincando, e depois eu fui ter a minha Porsche. E eu pensava assim, ó, eu realizava, eu era aquela mulher que eu já projetava, sonhava, e eu já sonhava, sabe aquela mãe, assim, com um monte de filho, e eles saindo na foto, então eu tinha algo dentro do meu coração, e hoje eu vivo isso. E como eu tinha falado antes até dos comerciais, eu tive que aprender a colocar Deus, família e negócios. Então, eu tive que aprender muito sobre a gestão do tempo familiar, as prioridades de eu ter um tempo para minha espiritualidade, de eu ter um tempo para a minha família, para o meu marido, para eu ser a namorada do meu marido e para eu ter um tempo também para os negócios. E eu consegui conciliar todas as coisas. Não dá para a gente esperar a perfeição, tá? Porque eu acho que a mulher, naturalmente, ela fica se cobrando. Às vezes ela se culpa por estar trabalhando e o filho estar em casa, né, com um pai ou com uma avó ou com alguém cuidando, e ela fica se culpando sobre aquilo. E eu aprendi para que não assim houvesse essa culpa, mas para que as minhas crianças entendessem que a mamãe também trabalha, a cada vez ter mais qualidade com eles. Então, por exemplo, eu viajo muito. A gente tem franqueados no Brasil todo. E eu faço palestras também. Agora estou indo até para uma palestra maravilhosa, que é no Sul, com o João Kepler, o Nicolas Ferreira, o Henderson, um amigo meu, e a gente. E eu preciso estar nessa palestra, porque eu sei que as pessoas. Eu tenho que entregar, é minha missão. Eu tenho que entregar aquilo que Deus fez na minha vida para aqueles empresários, para eles entenderem que desistir não é uma opção. E a pessoa nunca imagina quando ela está próxima ao sucesso, quando ela está pensando em desistir. Então, eu mostro isso para as crianças. As crianças aprendem, elas vivenciam, aprendem o que vivenciam. E elas olham, então, a gente ora todos juntos, nós oramos à noite, nós temos o momento da nossa oração, nós temos o momento do nosso cultinho em casa, de fazer um culto, e aí um pede o hino, o outro dá a palavra, e a gente vai ensinando. Momento de estudar as escrituras, a gente não deixa passar isso. A gente tem todas as vezes, igual ontem eu encontrei uma amiguinha da minha filha, falou, ai, tão bonitinha que elas foram almoçar juntas, e aí as duas menininhas e elas falam assim, quem que vai orar? Então pode estar em restaurante, eu e meu marido, quem conhece a gente, aonde eu estiver, eu vou parar e eu vou fazer oração. Eu posso estar na mesa dos reis e rainhas que o Senhor me colocar, eu vou pedir uma licença e eu vou agradecer por aquela comida, aquele alimento que Deus está me dando. E isso a gente passou para os nossos filhos. Então, quando eu sempre
quero avisar as mães e pais também, porque pai também sente essa culpa de quando você estiver com os seus filhos, sabe, cria memórias. Tem coisas que, se eu postasse tudo que a gente faz de coração, as pessoas nem iriam acreditar, porque meu marido, mesmo chegando um dia de trabalho, a gente chegando num dia assim, ó, que foi mais difícil, um hard, sabe, bem difícil. E eu e ele, a gente conversou sobre não chegar e fazer assim, ai, crianças, a gente não vai porque a gente tá cansado. A gente falou, a gente não pode passar esse legado para eles. Lógico que a gente não vai passar o legado de sempre forte, mas a gente vai mostrar que vai ter um momento de descansar e vai ter um momento de brincar. Mas a gente pega, a gente olha assim, vamos brincar de esconde-esconde. Então, a minha casa não é aquela casa que vai estar... o sofá, eu já ouvi dizer que se o sofá da casa ele não tem uma mantinha para proteger, ele não tem nada, não tem criança naquela casa mesmo, né? Ou se tiver criança, elas não podem brincar. Porque na nossa casa tem que ter a manta e mesmo assim vai cair um suco, vai cair alguma coisa. Porque assim, a gente brinca muito, mas muito mesmo, sabe? De brincar em casa com as crianças, de brincar, de adivinhar, de brincar, de trazer as brincadeiras antigas de stop. Eu coloco meus filhos para cozinhar comigo. Então, o Pierre está com 11 anos, ele já sabe fazer pipoca, ele sabe fritar ovo, ele sabe fazer sabe, a gente vai ensinando. As meninas tá com 9 anos, a outra 7, eu coloco junto para fazer uma pipoca, tudo eu olhando ali, mas eu deixo fazer brigadeiro. Então, a gente cozinha, a gente mexe, a gente cria memórias. Então, quando isso acontece, que as pessoas perguntam para mim, Priscila, o que eu faço? Sabe, porque eu tenho uma dor no coração de sair para trabalhar. Eu falo assim, sabe, cria memórias com os seus filhos, tenha tempo de qualidade com eles e ensina eles a espiritualidade, né, os valores, porque quando você cria seus filhos no caminho do Senhor, eles nunca vão se desviar deles. É uma bênção, hein? Isso que você falou, verdade, da manta. Apesar dos meus filhos terem 11 e 13 anos, mas até hoje tem a manta. Tem a manta. Parece que a gente não perde o costume. Não. Né? Não Mesmo perde. que eles forem crescendo, pra gente, eu acho que pra gente que é mãe, eles nunca crescem, né? Não. Eles continuam, parece que a gente não vê aquela fase, porque pra gente eles sempre vão ser o bebê da mamãe. Sempre. Né? E esse caso de família é muito legal, você fala de oração, meus filhos também. Meus filhos têm regra pra tudo. Pra dormir, dia de semana eles não pegam em celular, computador, eles têm apenas 2 dias para isso e tem um limite até domingo e tem a oração todos os dias. É muito legal você ver os seus filhos seguindo esse caminho, né? E a gente ora todos os dias, porque a gente não sabe o mundo de amanhã. Mesmo que a gente coloque nossos filhos no caminho correto, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente sempre ora para que eles continuem no caminho do Senhor, e isso é muito legal. Agora conta pra gente como que na verdade, o que fez você decidir a trabalhar no meio da educação? Bom, eu vou falar para você que já nasceu dentro de mim, só que quem fez florescer foi o meu marido, o Denis. Sim. Porque ele veio da área da educação. Como eu não sabia falar direito, eu devo ter ainda alguns erros legais aí, normal. Mas como eu não sabia, eu vim de uma família muito simples, né? Nós come, nós vai. Então, assim, eu tinha coisas que... Aí eu comecei a ler bastante. Então, o Denis, uma pessoa que estuda muito, ele lê muito. E eu comecei a ler bastante, a estudar bastante, e para mim a educação ela entrou em mim. E hoje o que mais brilha os nossos olhos, nós trabalhamos com classes C e D, nós trabalhamos, e é ver que mais que tirar o jovem da miséria, é tirar a miséria de dentro da vida do jovem, da forma que foi tirada de mim, com a educação. Só a educação pode fazer isso. Sim. A educação, ela transforma. Então, dentro do 7 bilíngue,
que é o Centro Educacional Tecnológico Bilíngue, e da Hold, que nós temos, né, várias empresas, mas na área da educação nós temos o curso, que é um programa preparatório para o jovem ingressar no mercado de trabalho, e a gente ensina, instrui o jovem a ter uma carreira de sucesso e bilíngue, e onde o jovem fica 2 anos estudando. No final, ele vai criar a própria empresa e vai apresentar um TCC em inglês. Então, o projeto é muito legal. A gente trabalha também oratória. Às vezes, o jovem que está lá, sabe, só em celular. Hoje em dia, os jovens têm dedos calejados e as Sim. vozes desconhecidas. Então, hoje, nós trabalhamos essa socialização para que a gente faz algo muito legal, que é como se fosse um teatro, para que o jovem pudesse se soltar e ele conseguir conversar com outro jovem, para ele passar até numa entrevista de emprego. Então, a gente realmente escolheu preparar o jovem, o nosso jovem que está dentro da nossa da SET bilíngue, desse centro educacional. Ele não é o jovem Nutella. Tanto que tem várias empresas que são cadastradas dentro deste projeto que nós temos, empresas grandes do Brasil todo, e eles falam assim: eu quero o jovem do centro educacional tecnológico, porque eles sempre passam e eles sempre crescem de carreira. Eu tenho uma moça que há 18 anos atrás, quando ela começou com a gente, ela chama Derla, e eu encontrei ela no Instagram, e hoje ela é da CNN, ela é repórter falando inglês, e ela começou com a gente lá atrás. Então, para nós, isso é algo muito importante. E nós também temos a Kids, que trabalhamos com a inteligência artificial, a Kids IA, e a gente trabalha já, isso já ocorre nos Estados Unidos, e a gente trouxe aqui para o Brasil, então nós somos pioneiros aí, e de trazer isso para a criança. Então, meu filho de 11 anos é lúdico, e ele está trabalhando com a inteligência artificial, e ele vai aprendendo, isso é muito legal. Então, nós trabalhamos tanto com a criança, o jovem e o adulto, com a Universidade Bilíngue, que é em parceria com um amigo nosso, que de muitos anos atrás, Gilberto Chaves, trabalhou desde o início da nossa carreira aí na área da educação. Então, assim, é bem grande, né? Se fosse passar para vocês, nós temos a Agência Nacional do Primeiro Emprego. Então, tudo que nós temos hoje, eu vou falar assim, ó, é tão gratificante que é para transformar vidas. Hoje a gente pode pegar, a gente fala que realmente a gente transforma vidas por meio da educação para valores e princípios. E é isso que a gente faz. Então, mais de meio milhão de vidas foram transformadas por meio do SET bilíngue, do Centro Educacional Tecnológico Bilíngue, mais de 500 mil. E é isso que a gente quer continuar aí no Brasil todo, além de que a gente abençoa também a vida dos franqueados. Então, gente que não sabia no que investir, gente que queria fazer transição de carreira, que queria de um propósito. Eu quero fazer transição, eu quero um propósito, mas eu tenho medo de começar algo e daqui a pouco não dá certo, porque a gente sabe, hoje em dia, se a gente pegar um dado do Sebrae, 24% das empresas fecham em 2 anos, e passando 5 anos, aí chega 90% das empresas fecharem, a gente colocando MEI e colocando também autônomo, então 90%. E, pasme, esses 90% que empreendem pela primeira vez e fracassam, nunca mais voltam a empreender. Aí os 10% que voltam a empreender, aí eu vou te dar um dado que ele é um dado fora do Brasil, que
que tem que 10% das pessoas que voltam a empreender pela segunda vez, elas obtêm sucesso. Então, o que eu mostro é o quê? Que a pessoa, ela achando aquilo, ela encontrando algo que dê propósito para ela vai conseguir ter sucesso. E hoje a gente também ajuda muitos empresários a conseguir sucesso, porque a gente pega na mão do franqueado e a gente fala, você quer mesmo, quer abençoar vidas, você quer ter esse propósito, você quer estar na nossa família e trabalhar com a gente, e a gente faz todo um teste hoje para ver se ele está preparado para aquilo, e a gente traz para que ele possa ser nosso parceiro de negócios aí e tem abençoado a vida de muitos empresários que hoje estão no SET bilíngue. Que legal. E tem várias escolas no Brasil. Sim. Você. E aí são mensalidades que ajudam pessoas da classe C e D? Ou não? São matrículas? Como que funciona? Nós temos todo o centro educacional, onde tem vários projetos, várias escolas dentro do centro educacional. E aí, o que acontece? Cada escola, então nós temos o programa para o jovem, Sim. o programa para o adulto, o programa para a criança. Vai ter um valor mínimo que cada um vai pagar. Tem um valor que eles vão pagar a mensalidade. Só que a mensalidade, porque são cursos, eles vão entrar, fazer o curso e pagar. Só que essa mensalidade, nós pegamos parte dessa mensalidade e nós montamos um instituto. Então, este instituto, nós abençoamos a vida de muitas pessoas. Que bem. Além de que nós damos mais de 20 mil cursos por mês gratuito. Olha só. Então, uma das coisas que a gente fala é o seguinte, o que eu gosto muito de ensinar é o quê? Todo mundo tem um propósito dentro da sua vida. Então, você vai ser advogado, você pode ter um propósito de abençoar pessoas no final de semana, você pode ter um restaurante, mas você quer abençoar pessoas, velhinhos e tudo mais. Só que quando você coloca uma causa social dentro do seu negócio, é muito mais até do que um propósito, é uma causa social. Então, hoje nós temos uma causa social dentro do nosso negócio, onde a gente abençoa a vida de muitas milhares de vidas por meio do nosso negócio. Então, imagina só que uma pessoa que... a gente vai falar aquela das caixinhas de leite. Eles começaram a colocar fotos de desaparecidos. Por quê? Porque tem uma causa social naquilo. Se você for ver a Starbucks, qual que era a causa social? Eles combateram o narcotráfico. Por quê? Na Colômbia. Porque eles estavam pagando o dobro para plantar café do que pagavam para plantar coisas que não era para plantar, né? Sim. Então, eles tinham uma causa social. E eu acredito que hoje, se a sua empresa não tiver uma causa social, ela não vai para frente. Hoje, com o mundo que nós queremos, um mundo melhor, as pessoas buscam isso. Então, o primeiro lugar de tudo que você possa ver para alguém escolher uma empresa, por isso que eu não ligo para falar assim, nossa, você tem concorrentes, Priscila? Eu falo, gente, nós nem temos concorrentes porque não tem ninguém que faz o que a gente faz. Sim. A gente cuida muito das pessoas que trabalham. E das pessoas que vêm até nós, dos alunos. Então, é muito difícil encontrar pessoas assim. Só que cada um no seu trabalho, tá? Aquele que tiver uma causa social, ele vai se destacar. Porque do que as pessoas mais hoje procuram
uma das coisas que as pessoas mais procuram é que a empresa tenha uma causa social. E aí, depois vai entrar a qualidade do produto, a agilidade, se tem uma diversidade de produto, depois que vai entrar para ela tomar o poder de decisão. Sim. Um dos maiores poderes de decisão para você escolher um negócio é realmente a causa social. Então, é isso que eu acredito e é isso que a gente leva. E aí você aprende de onde vem tanto sucesso. Você tem que ter um propósito para tudo na sua vida. E para a gente finalizar, eu quero saber desse livro maravilhoso aqui. Olha só, 31 declarações de fé para o sucesso. Inteligência espiritual. Aqui, ó, da Priscila Sá. Vou ler um trechinho aqui. Fazer declarações positivas diariamente terá um impacto positivo no seu subconsciente, ajudando a reforçar ou até mudar os seus pensamentos e fará com que você tenha novas atitudes por meio de pensamentos construtivos. Isso te ajudará a atrair novos hábitos e a materializar os seus objetivos. Que maravilhoso, hein? Isso só foi um trechinho, tá, gente? Esse daí, eu fiz, na verdade, ele é um devocional, onde você pode escrever todos os dias, para que você comece a ter a declaração de fé, porque a declaração de fé, ela é diferente de uma afirmação positiva. Eu vou afirmar, né? Falar palavras positivas. Ela é diferente, porque a declaração de fé, ela tem um fundamento na palavra. Então, é algo que foi liberado para você. E aí, eu acabei, como eu dou mentoria todos os dias. Lógico que eu tenho as minhas mentorias empresariais, mas eu tenho essa minha mentoria que é semear na vida do próximo, que é que eu dou gratuitamente. E eu até, quem estiver assistindo e falar assim, e lá no meu Instagram, Priscila, eu vi que você dá uma mentoria, eu tô precisando, pode ir lá, por estar aqui no programa da Rita, pode ir lá, me chama, ou chama a Rita, que ela vai passar para minha equipe, e tenho certeza que vão agendar com você, porque realmente, como dizem as pessoas, eu apareço. Que bênção. Priscila, eu amei a entrevista. Eu agradeço muito de coração que você tenha topado o desafio e tenha vindo aqui. E foi um desafio, né? Que foi trânsito para chegar aqui. E que Deus abençoe a sua vida. Amém. Continue abençoando cada vez mais a sua família linda. Amém. Né? A história de família que eu amo de paixão, assim como eu amo a minha. E que Deus continue abrindo portas, caminhos. Eu creio. E lhe dando direcionamento e sabedoria cada vez mais para lidar com várias pessoas e ajudar muito mais pessoas. Eu creio. Eu sei que a gente não vai conseguir terminar tudo, porque tem muitas bênçãos para acontecer. Eu adquiri mais uma empresa, mas ainda não posso falar qual. Aí. Mas é uma empresa muito, muito abençoada, a qual há anos atrás o senhor tinha me mostrado, mas parecia assim, até parece, até parece. Por mais que eu sou de sonhar, de declarar, eu continuei declarando, mas parecia impossível. E assim que tudo acontecer, eu vou chegar aqui e falar para vocês mais uma vez. E é isso que eu quero cada vez levar. Se as pessoas me perguntam, Priscila, qual é a mensagem que você quer levar? A mensagem que eu quero levar é que você tem que acreditar. Assim, se eu falar, para ser redundante, acredite nos seus sonhos. Mas se eu falar para você que você precisa acreditar em quem colocou os sonhos em você, para você confiar no Senhor, porque no tempo certo, Ele só está te preparando. Não é que Ele está preparando as bênçãos para você, Ele está preparando você para receber essas bênçãos. E eu tenho certeza disso. E a gente ainda vai se encontrar para você poder falar para mim, Priscila, olha, é verdade, deu certo. E eu quero que tudo isso que o Senhor fez na minha vida, do meu marido, da gente poder abençoar tantas vidas. A gente tem um chá que a gente faz só com mulheres. Que, por sinal, vai ter aqui em Alphaville, tá, gente? Vai ter o chá de ouro. De ouro, porque
eu trouxe, quem conhece o Youssef, eu trouxe lá de Dubai. O Youssef, ele é conhecido e amado pelos brasileiros do Suco de Ouro, porque ele vende lá várias especiarias e tem o chá de ouro. E eu acabei trazendo, e eu tenho uma confraria que não é paga realmente, eu fiz de coração. Então, na verdade, entra por convite, são mulheres abençoadas, empresárias, que são missionárias disfarçadas de empresárias, e são líderes que cada vez mais eu quero mostrar isso, que servir é a recompensa. Então, a gente tem embaixadoras na Itália, em Dubai, Boston, também nossa embaixadora aqui. Olha, fui nomeada ao vivo. Tá vendo nossa embaixadora? Porque é sobre isso. É sobre realmente você ser de verdade, é sobre realmente você querer semear na vida do próximo. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso, grandes bênçãos acontecem na vida de todos nós. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso, é como que eu falo, servir é a recompensa. Guarda essa palavra de tudo que eu falei. Eu queria agradecer a Deus, queria agradecer a você, Rita, por ter preparado, porque eu sei que por meio daqui vai atingir mais pessoas. E agradecer a Deus por ter me dado um marido maravilhoso, a qual a gente sonha juntos. Não foi sempre assim, mas hoje, vou falar para vocês, por isso que hoje a gente pode ajudar pessoas, porque a gente passou por problemas, desafios como todo casal, e hoje nós sabemos que reino dividido não prospera, então a gente precisa aprender a sonhar juntos. E eu vou falar, quando você sonha junto, quando você traz a sua família, quando você coloca as prioridades, Deus, família e negócios, ninguém vai segurar você. É isso aí. E logo a Priscila também sai desse livro, sai das palestras e logo, logo eu tenho certeza que ela vai abrir o canal dela. Quem sabe o propósito com Priscila Sai ou outro nome que ela vai colocar. E você vai acompanhar muito mais essa sabedoria que você teve. Foi um pouquinho de sabedoria? Foi, porque eu tenho certeza que ela tem um mar de sabedoria aí, né? Aqui internamente dela, que ela pode transbordar aí. Logo, eu tenho certeza que ela vai estar aí palestrando internacionalmente. Isso você já palestrou. Já, eu palestro já bastante. Palestrou internacionalmente. Então, sem dúvida, ela vai alcançar mais vidas. Então, ficamos por aqui. Desejo para você um excelente fim de tarde, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e até a próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão, tchau.